Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Me abençoe mesmo. E Ele abençoa. Ele abençoa todos os que creem na sua palavra. A partir do momento em que há fé, em que há crença, em que se apoia a vida, a própria vida, os pensamentos, as suas vontades, de acordo com a palavra dele, então ele abençoa a pessoa. Ele abençoa, porque a palavra dele é espírito e verdade. Quem quer o Espírito de Deus deve beber da palavra de Deus, deve comer da palavra de Deus. Jesus disse: este é o pão que Deus deu aos homens, que desceu do céu. Jesus era o pão nosso de cada dia. Jesus deu a palavra, ensinou a palavra, pregou a palavra. E tudo que ele fez está rigorosamente de acordo com a palavra dele. E por causa disso, ele venceu o diabo. Ele venceu a própria vontade, ele venceu a própria carne. Ele venceu tudo, porque ele vivia de acordo com a palavra. E esse é o ensinamento precioso que cada um tem que colocar em prática. Mas isso é uma coisa pessoal, individual. Eu não posso impor a palavra de Deus para Esther, para ela obedecer, e nem ela pode impor a palavra de Deus para mim, para me obedecer. É uma coisa individual, que não depende de ninguém. Depende só da pessoa. Só isso. Isso se chama crer. Isso se chama crer. Eu quero falar para vocês o seguinte. Quando eu li as Sagradas Escrituras pela primeira vez, eu li de Gênesis a Apocalipse, todos os versículos, todos os dias. E quando eu entendia a palavra, quando eu compreendia a palavra, eu orava na hora, eu parava e dizia: oh, meu Deus, não me deixes cair nessa tentação, guarda-me disso. Ó, meu Senhor, livra-me disso. Por exemplo, quando chegou na parte de Davi, que Davi foi escolhido por Deus, ungido por Deus, ele era um rejeitado entre os irmãos, e o próprio pai não fazia muito caso dele, o pai dele, né? Jessé. Mas Davi tinha sido escolhido por Deus. Então, quando ele foi eleito, ele foi colocado, eleito por Deus para ser rei de Israel, primeiro rei em Israel, primeiro rei que agradou a Deus, digamos assim. Primeiro foi Saul, mas ele, quando subiu ao trono, ele foi muito bem no princípio, mas depois de algum tempo ele deixou a guerra de lado e ficou inclinado às vontades, aos desejos, às cobiças da carne. E aí ele caiu com Betsabá. E aí foi um inferno na vida dele. Davi entrou no inferno, passou pelo vale da sombra da morte, porque ele quis, ele decidiu, ele escolheu, que é o que acontece com qualquer um de nós. Quando eu lia a Bíblia, eu dizia: ah, meu Deus, me guarda, eu não quero ser como Davi, eu não quero que aconteça isso. Não adianta o Senhor me elevar a um lugar alto e depois eu me deixar cair, ou permitir, ou
não me guardar, não me proteger, guarda-me de cair em tentação. Eu orava. Tudo que eu entendia da palavra, eu orava para que aquilo se aplicasse na minha vida. Então, desde quando nós começamos na fé, nós fazíamos isso. E ainda faço hoje. Sempre que eu leio, eu olho, ó meu Deus, guarda-me, guarda-me. Então, eu queria que você soubesse o seguinte, que o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, não foi ideia dele, mas o Espírito Santo o disse, o ensinou, usou a sua mente para escrever o que ele escreveu. Então ele disse: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Esse é o grande problema entre a maioria dos cristãos, ou a maioria dos que se dizem cristãos. Olha só, presta atenção. Eu sempre ouvi dizer, oh meu Deus, eu quero fazer a tua vontade. Gente falando comigo, não, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Não, olha, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Tá certo, amém. Mas a primeira vontade de Deus é a gente ter um comportamento verdadeiro. É ou não é? Fala a verdade. Então, não adianta eu ser um pastor, um homem de Deus, um servo de Deus, e se eu misturo esse meu caráter de servo de Deus com a mentira, não tem como eu prevalecer na minha fé. Não tem como. Não tem jeito. Isso é patati, patatá. Sabe como é que é? Pau, pau, pedra, pedra. Não tem jeito. Ou é ou não é. A pessoa quer o Espírito Santo, por exemplo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, disse Jesus, é o Espírito de verdade. É o Espírito de verdade. Então, como é que o Espírito de verdade vai fazer morada numa pessoa que vive na mentira, que pratica a mentira, que ganha dinheiro através da mentira? Que se faz na vida, neste mundo, na base da mentira. Sustenta a sua vida, o seu corpo com a mentira. Como? Não é possível ela receber o Espírito Santo. Salvo quando ela deixa a mentira. Quando a pessoa deixa a mentira, então ela passa a viver na verdade. Vivendo na verdade, então ela vai prevalecer. Porque o diabo é a mentira. Jesus é a verdade. Então quem segue Jesus anda na verdade. Quem segue o diabo anda na mentira. É isso aí. Então, você não pode querer... você não pode querer satisfazer a verdade e a mentira ao mesmo tempo. Ou uma coisa ou outra. Tudo bem, você fala a verdade sempre, mas de vez em quando você fala a mentira. Então, toda a verdade que você falou fica neutralizada pela mentira. É como se você colocasse uma roupa de gala, por exemplo, você vai se casar, você se veste de noiva, de branco, bonitinha, lindinha, véu, tudo, grinalda, você está impecável, sua vestimenta de branco. Mas se tiver uma gota de café lá no seu vestido,
já vai manchá-lo. As pessoas não vão nem ver, nem observar o vestido, vão logo chamar, vão ser chamadas a atenção por causa daquela gota de café que caiu no vestido. Porque, sabe, não dá. Assim é a verdade é puríssima, a verdade é perfeitíssima. É tanto que o apóstolo Paulo, ele diz, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas as pessoas não querem a verdade. Elas conhecem a verdade, mas não querem a verdade, andar na verdade. Então, elas não se libertam. A mesma coisa, Paulo fala lá, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, etc., seja isso que ocupe a vossa mente, seja isso que faça parte do seu pensamento, ou venha ocupar o seu pensamento, melhor dizendo. Então, quando a pessoa quer conquistar pela fé, se ela estiver na mentira, não tem como. Porque é contra a verdade, não podemos, diz aqui, nada podemos contra a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, se você quer conquistar com a verdade, que é Jesus é a verdade, e por isso ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você quer vencer, você tem que andar na verdade. Mas no princípio, você vai ter prejuízos. Quando a gente começa a andar na verdade, imediatamente nós temos um desafio pela frente. Porque, às vezes, há condições de nós ganharmos muito, termos muito lucro com uma mentirinha. As vantagens são grandes, vultosas. Então, por causa de uma mentirinha, a pessoa se vende para o mundo, se vende para a mentira, se entrega para a mentira. E aí, ela perde, porque ela conquista na mentira, a mentira vai tirar dela, que é o diabo. Ou não é? Claro, se nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, então tudo podemos através da verdade. Tudo podemos pela verdade. Ou então, nada podemos através da mentira. Nada podemos através da mentira. Então, é isso que eu tenho observado, infelizmente, mas a gente tem visto, muitas pessoas chegam até nós e falam dos seus dilemas, das suas misérias, das suas pobrezas, das suas doenças, dos seus infortúnios, e a gente fica cheio de dó. O coração da gente fica pequenininho, poxa, coitadinha dessa pessoa. Só que ela está naquela situação porque ela abraçou, ela deu de braços com a mentira, ela anda com a mentira. Então a mentira é isso aí. A mentira faz a pessoa escrava, literalmente escrava. Então vem todo o mal por causa da mentira, mas todo o bem vem por causa da verdade. Então, eu sei que é difícil, muito difícil, a pessoa sacrificar a mentira. Sacrificar a mentira. Deixar a mentira de lado. É muito difícil porque ela ganha dinheiro com isso, ela trabalha com a mentira. Se ela não trabalhar com a mentira, ela vai ser mandada embora.
E aí ela fica perguntando, e aí, como é que vai ficar? Quem é que vai pagar minhas contas? Quem é que vai pagar meu aluguel? Quem é que vai trazer comida para casa? Eu tenho que viver disso. Aí é que ela se engana, porque pela verdade, tudo nós podemos. Deus é a verdade. Quando ele acha pessoas que amam a verdade, então ele abençoa essa pessoa. Agora, não é automático. Eu falei a verdade. Hoje eu vivi na verdade. Então, amanhã, terça-feira, então, tudo tem que acontecer na minha vida. O mar de rosas vai se abrir. Não, não é assim. Não é assim. Deus não trabalha dessa forma. Não é um toma lá da cá. Não é um toma. Não é como a cura divina, a fé da cura divina. Os 10 leprosos foram curados imediatamente, manifestou a fé no Jesus naquele momento, manifestaram a fé na verdade, e na verdade libertou, ficaram curados. Mas somente um foi salvo. Dos 10, somente um foi salvo. Porque permaneceu na verdade. Os demais não. Então não adianta a pessoa querer usar a fé para falar a verdade num determinado dia e no dia seguinte está na mentira novamente. Não dá. Você tem que viver na verdade. Você tem que mergulhar na verdade e assumir aquela verdade, aquele caráter, para que então você tenha o direito de vencer o diabo, você tem o direito, você tem a força, você tem a fé para vencer o diabo, vencer o mal, vencer o inferno. É por isso que ele disse, nada podemos contra a verdade. Em outras palavras, tudo podemos pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quer dizer, tudo podemos pela verdade. Em outras palavras, nada podemos contra a verdade, então tudo podemos. Tudo podemos através da verdade ou pela verdade. E isso é extremamente importante para a sua vida diária, a sua conduta diária. Porque não pense que Deus é mágico, que ele faz mágica. Não pense que Deus se deixa enganar. Ele sabe o que carregamos dentro de nós. Ele sabe, por isso que ele odeia a hipocrisia. Ele odeia a hipocrisia, porque a hipocrisia é uma mentira. A pessoa se faz de verdadeira tenta se mostrar verdadeira para quem conhece as profundezas da sua alma. Isso é um insulto ao Senhor. Isso é um insulto a Deus. Porque ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Não adianta você querer esconder nada, porque nada fica escondido aos olhos de Deus. Então, quando uma pessoa finge ser verdadeira, e as igrejas evangélicas estão apinhadas de pessoas assim, eu sei disso, porque eu passei por elas, eu sei o que é isso. Eu sei, eu vi. E era difícil combinar com essas pessoas, porque eram fingidas. Foi isso que Jesus se revoltou contra os judeus, os religiosos, os mestres, os fariseus, os saduceus, aqueles rabinos, aqueles sacerdotes, que eles, diante do povo, eram uma coisa, mas diante de Deus eram fingidos. Jesus tem um discurso duríssimo, verdadeiramente duro para com esse tipo de gente. Inclusive, Jesus já os condenou. Jesus disse, ai de vós, escribas. Escribas eram aqueles que escreviam, copiavam a Bíblia, a Torá, a palavra de Deus.
Eles copiavam os salmos, os provérbios, eles copiavam. Então, eles tinham amplo conhecimento da palavra de Deus. Mas só que, embora tivessem acesso à verdade, eles viviam com mentiras, que é o que acontece muito nos dias atuais. Sempre aconteceu, mas agora mais do que nunca, porque as pessoas estão mais fissuradas no mundo, nas coisas do mundo, nas mentiras do mundo, nas fantasias do mundo, nas coisas que são passageiras, que tudo passa. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, olha o templo, veja as pedras. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai acabar, vai ser derrubado. E de fato, está lá, cadê o templo? Erguido por Salomão. Cadê o templo? Depois reerguido por Herodes. Cadê? Não tem. Tem nada. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam fissuradas nas coisas materiais. E as coisas materiais iludem, fazem as pessoas viverem fantasias. É o caso de muita gente que, infelizmente, vive quase que o dia inteiro ligado na internet, nas fantasias, no tic-tic da internet e outras coisas mais. Estão ligadas, fissuradas ali. Quer dizer, bebendo do que é mentiroso, do que é enganador, do que é falso. Poucas são as pessoas interessadas na verdade. Poucas são as pessoas interessadas não apenas em conhecer as Sagradas Escrituras, mas vivenciarem, agirem de acordo com ela. Então, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará das mentiras. Das mentiras. Quantos casamentos são feitos na base da mentira, do engano, da ilusão, da fantasia? E por isso, quantas crianças nascem já sem pais? Quantas crianças são jogadas neste mundo, no mundo da mentira, a partir dos seus próprios pais, que viveram uma mentira. Um mentiu para o outro, um enganou o outro. Então, como é que pode haver justiça, paz nesse mundo, se o mundo gosta da mentira? Por isso que Jesus disse, através dos seus servos, que o mundo jaz no maligno. Então, amiga e amigo, você quer uma vida de qualidade, uma vida de paz? Porque na mentira ninguém tem paz. Quem vive na mentira não há paz. Só tem paz aqueles que vivem na verdade, que andam na verdade. E aí sim, essas pessoas têm paz dentro de si. E de acordo com essa paz, elas têm consciência plena do que é verdadeiro e do que é falso. Então, são pessoas sábias que viram as costas para as mentiras e as ilusões deste mundo e se apegam à verdade. Você vê que, por exemplo, é muito forte isso, dá licença aqui, tem que molhar o gogó. Quando a pessoa entra na igreja, ouve a palavra de Deus, ela gosta da história da Bíblia, das histórias dos profetas, dos reis, etc, etc. Ela gosta, ela ama os salmos. Que coisa maravilhosa. Mas, na prática, elas vivem o que o mundo dita. Elas vivem
os salmos do mundo. Mas dentro da igreja, ou quando está lendo a Bíblia, o livro de Salmos, ela gosta, ela tem prazer, ela sente até uma sensação de segurança. É ou não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu refúgio, meu castelo forte. Deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Essas coisas, o Salmo 91, o que habita no abrigo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Beleza, bonito, maravilhoso. Mas a pessoa vive na mentira, vive no engano, vive de ilusão. Ela não quer a verdade, porque a verdade exige sacrifício, exige perda, sacrifício. Você perde amigos, você perde emprego, você deixa de ganhar o que o mundo oferece, porque o que vem de graça, o que vem fácil, é o mundo que dá para depois tirar tudo. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, quantas pessoas, quantos jovens são aliciados para trabalhar na Europa e vêm com aquela ilusão de ganhar dinheiro e viver na Europa e tal, e tal. Chegam aqui na Europa, sabe o que acontece? Eles são jogados na prostituição. E os bandidos pegam o passaporte deles, ficam com eles. E a pessoa fica lá escravizada pelo bandido. Tem que trabalhar, tem que se prostituir para poder sobreviver e não pode sair daquela vida. Qual é a atitude que tem que tomar? A verdade. É a verdade. É chegar para a polícia e dizer, eu vim aqui assim, 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 o sujeito tomou meu passaporte, ficou e tal, tal. Denuncia. Quer dizer, vai buscar a verdade, vai buscar a justiça. Muitas pessoas entram na igreja e veem, poxa, eu amo a justiça, eu amo a verdade. Quando chegam na igreja, elas veem injustiças, elas veem coisas que não deveriam ter visto, mas elas se esquecem que elas estão misturadas com outras pessoas, umas são da fé e outras não são, umas são da verdade e outras são da mentira. Então, ali no meio, juntando tudo, você vai ver coisas erradas. Então, amiga e amigo, coloque a sua cabeça na palavra de Deus. A palavra de Deus diz claramente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não liberta só naquele dia, não liberta para sempre. Mas também você tem que viver para sempre na verdade. Não é só viver a verdade só num dia. É todo dia, toda hora, todo momento. Você faz parte da sua vida. Não há justiça sem a verdade. Todo mundo quer justiça. Mas todo mundo que quer justiça ama a mentira. Então, como é que a mentira pode compactuar com a justiça? Então, não há justiça. A verdade só liberta aqueles que verdadeiramente se lançam na verdade. Então, você quer receber, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, você tem que deixar a mentira. Eu não sei que mentira que você vive, eu não sei, eu não quero saber, mas eu quero que você saiba que o que eu aprendo aqui na palavra de Deus é isso. Nada podemos contra a verdade, nada, não há como vencer a verdade, a verdade sempre vence. Nada podemos contra a verdade, senão podemos tudo pela verdade. Podemos tudo pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, olha só que bacana, ele disse assim, quem pratica a verdade vem para a luz. Quer dizer, quem pratica a verdade todo dia, toda hora, todo momento.
E a primeira verdade que se vive começa dentro da sua própria casa, no relacionamento marido e mulher, para que então seus filhos venham testemunhar da verdade em loco, diante deles. Você sendo verdadeira para com seu marido e vice-versa, então vocês vão dar certo e vão criar os seus filhos na verdade, vão ensiná-los a verdade. Jesus disse: quem pratica a verdade vem para a luz. E na luz você enxerga o buraco, você enxerga o perigo, você enxerga tudo que existe. E você evita o que é errado. Você foge do que é falso, mentiroso, enganador. Você foge daquele sistema corrupto. Por quê? Porque você pratica a verdade. E então você está na luz, vive na luz. Jesus diz: quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quer dizer, quando a pessoa está na luz, ela está na paz, ela está em Deus. Claro, mas para estar na luz, ela tem que praticar a verdade. Tá fácil, né? Eu acho isso aí muito simples para entender. Por isso Paulo diz, naquele tempo, Paulo também enfrentava o mesmo problema. Ele disse, dirigido pelo Espírito Santo: quanto ao mais, irmãos, não eram os incrédulos, não. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor a Deus para isso, nisso pensai. Então você verifica, você confere consigo mesmo que para entrar no reino dos céus, a porta é estreita. Ela está aberta, sempre aberta. 24 horas por dia, a porta dos céus está aberta, mas é estreita. Não é fácil. Você tem que sacrificar o seu eu, suas mentiras, seus enganos, tudo que é falso, para poder, então, chegar lá. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Vamos continuar falando sobre esse assunto, porque quando se anda na verdade, você tem o direito de até provar a verdade, se ela é verdadeira. Deus abençoe. Até amanhã.